TV Soares. Amém? Salmos 89 e o verso de número 20 diz assim: Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Amém? Amém. Podeis sentar. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi. Meus amados, eu almejo nesta noite estar falando sobre achados por Deus. Achados por Deus. Bem, meus amados, o verso que tomamos por base, sem sombras de dúvidas, parece que o próprio Deus entra em contradição no tocante à escrita do salmista Davi com este verso de número 20. Deus parece que entra em contradição no tocante de procurar alguma coisa. Será que Deus procura? Porque se alguém procura, é porque a pessoa não tem uma visibilidade ampla para enxergar todas as coisas. Por isto, parece Deus entrar em contradição quando fala-nos a Bíblia a respeito de Deus achar. Quando se refere a achar, é porque alguém está procurando. Na proporção da nossa verbalização, da nossa fala, nós iremos aclarar ou deixar claro o verso de número 20 do livro dos Salmos. Cerca de aproximadamente 70% dos salmos foram escritos por Davi. E nós aprendemos que o livro dos Salmos não tem capítulos e versículos, porque se trata de um livro poético. Então a gente aprendeu que o livro dos Salmos é números e versos. Número 89 e o verso de número 20. E a palavra salmos, no original, significa louvando a Deus com instrumentos musicais. Sabemos que o livro dos Salmos foram escritos em momentos de crise. E o tema central deste livro é louvando a Deus com instrumentos musicais. Este verso que tomamos para falarmos um pouco a respeito da missão, eu quero falar para os senhores, como eu tenho vos dito, que Deus parece que entra em contradição, porque a nossa Bíblia revela-nos pelo menos dois grandes atributos que são exclusivos que o nosso Deus tem. Dois atributos que não se encaixa com este verso no tocante a Deus procurar alguma coisa. Por isso que eu falei que parece contradição, mas os senhores vão entender. O primeiro atributo exclusivo que Deus tem, que não se encaixa com este verso, é chamado de onisciência, capacidade para discernir e saber todas as coisas. Deus sabe de tudo. O outro atributo que é exclusivo que o nosso Deus tem é chamado de onipresença,
significa que ele tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então significa que Deus não precisa procurar no tocante a não ver o que está procurando. Deus está vendo tudo. O livro de Provérbio, número 15, verso 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares e contempla os bons e os maus. Quando o apóstolo do amor João estava preso na ilha de Patmos, no capítulo 1 ele começa a descrever as características quando ele tem uma visão transcendental do próprio Filho de Deus. E ele começa a descrever o que está vendo, e uma das, ele fala: e os seus olhos são como chamas de fogo. E a palavra olhos como chama de fogo significa que Deus tem a capacidade de penetrar na mente do ser humano. Até o teu pensamento, Jesus sabe. Salmos 139, Davi começa a relatar a respeito de Deus sondá-lo e saber de tudo a seu respeito. Ele disse: o Senhor me sonda e me conhece. E ele começa a descrever que se ele fizer a cama dele no Seol ou no inferno, ali o Senhor estará. Se eu subir, ali também o Senhor está. E ele fala: para onde eu fugirei da tua presença? É sinal que Deus vê todas as coisas e sabe de todas as coisas. Aquele texto lá no Gênesis, quando Adão peca contra Deus, e na concepção dele, ele acha que está escondido de Deus, e o Senhor fala com ele: Adão, aonde está? É óbvio, Deus sabia onde Adão estava. A expressão da Bíblia falar achei, significa que Deus, ele se agrada quando alguém se manifesta. Ou seja, quando Deus fala a Adão, aonde está, Deus sabia onde ele estava. Agora ele queria que Adão se manifestasse. Deus é tão grande que a Bíblia diz assim, que a terra é o escabelo dos seus pés. Escabelo significa um banco pequeno. Já viu aquele engraxador de sapato? Quando você senta na cadeira e põe o pé naquele banquinho, ali tipifica escabelo. É onde ele coloca os pés. E a Bíblia fala que a terra é o escabelo dos seus pés. É como se a terra cabesse os pés de Deus. A Bíblia diz que Deus é tão grande, quando ele almeja procurar o que ele quer, ele se inclina sobre a terra, porque segundo a Bíblia, todos nós é comparado como gafanhotos perante ele, no tocante ao seu tamanho, a sua grandeza. O que vou relatar aqui é muito simples. Esta noite, Deus está inclinado sobre esta casa. E os olhos do Senhor estão pairando sobre este lugar. E olha o que Deus fala conosco. Eu quero ver se vou encontrar o que eu quero ou o que eu desejo achar. Aí, para Deus achar o que ele está procurando, é só você dizer como Isaías disse. Lembra lá do capítulo 6? Ele vê os serafins ardem em chamas, e cada um dos serafins tem 6 asas.
duas cobriam seus rostos, duas cobriam seus pés, e com duas asas os serafins voavam. E tudo isto aconteceu quando seu primo Uzias morreu. E quando ele morre, Isaías então foi para lamentar a morte do seu primo, e de repente Deus dá a ele a visão da sua glória. E o capítulo 6 fala, o epígrafe, a vocação de Isaías. Quando Deus mostra a ele serafins que ardem em chamas, e as asas que cobrem pés, voam e rosto. Aqui tem outra tipificação. Quando fala das asas cobrindo o rosto, é os serafins dizendo que ele prestam reverência diante de Deus. As asas que cobrem os pés, é os serafins dizendo: eu não dou um passo mais amplo sem que Deus me autorize. As asas que voam, é os anjos dizendo: eu tenho a disposição para servir ao Deus Todo-Poderoso. E quando ele tem esta visão, ele caiu, e ele começa a lamentar-se. A pregação dele era só: ai daqueles que acordam cedo para embriagar-se, ai de não sei quem. Aí quando ele tem essa visão, ele fala: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor dos exércitos. Quando Isaías tem esta visão e fala tudo isto que citei, aí Deus começa a bradar: ó, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quando ele lamenta a si mesmo, Deus manda um anjo pegar com uma tenaz uma brasa do altar do trono, tocou-lhe nos seus lábios e purificou. E depois Deus fala isso: quem enviarei? Se tudo que Deus mostrou a Isaías, não seria mais óbvio Deus dizer assim: ó, é você quem vai, você vai ter que executar a obra. Mas só que tudo que Deus fez na vida de Isaías, purificou, perdoou, transformou-lhes em um outro homem. E aí Deus fala: quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Aí Isaías se manifesta. A palavra achei é Deus dizer assim: ó, encontrei o que eu queria. Porque Deus não força ninguém a executar sua obra. Missão é só para quem é voluntário, é só para quem tem desejo. Aleluia. Quando Deus fala achei, é porque alguém se manifestou. Aí Deus disse assim: ó, eu já vi você, eu já sabia que você estava aqui, mas eu só queria ter o prazer de dizer que achei, porque você se manifestou. Deus não força ninguém a nada, irmão. Deus espera que nós venhamos a nos manifestar dizendo: me envia, Senhor. Olha eu aqui para servi-lo. E vou lhe dizer um detalhe, irmão, porque aqui no verso 20 Deus fala achei, ou seja, alguém que tem desejo de fazer missão, Deus disse achei, porque alguém se manifestou. Aí o texto fala assim, ó, meu servo, achei o que eu queria, meu servo. A gente é nada mais, nada menos do que servo. Eu sempre tenho dito aos irmãos que o nosso papel na terra é de garçom. Estamos aqui só para servir. E se você não presta para servir ao reino, você não presta para servir a Deus. Porque se você analisar, o próprio Jesus desceu do seu trono de glória,
tirou a sua coroa de glória, saiu da destra do Pai, e ele veio habitar no meio de nós, e se fez homem. E a Bíblia diz assim, ó, que Jesus veio para servir, e não para ser servido. Hoje as coisas estão mudando. Pessoas que não eram nada, Jesus dá um pouco de graça, a pessoa fica exaltada. E quando alguém liga para convidar um tipo de pessoas dessas para complementar a obra, para o crescimento do reino, muitas exigências, muitas, e eles exigem muitas coisas. E aí Jesus fala: eu vim para servir e não ser servido. E vou lhe dizer mais, irmão, o galardão de muita gente já está sendo aqui na terra, porque lá no céu, galardão maior é para aqueles que de fato serviram a Deus com amor na terra. Os irmãos que me conhecem, eu já prego há mais de 15 anos. Jeová já me levou a mais de 13 estados do país Brasil. Já tive o prazer de pregar em muitas catedrais, e o maior congresso que Deus me colocou foi Gideões Missionários, quando preguei 2016 a 2018. E tem pessoas que quando me ligam, a primeira pergunta é: quanto é para o Senhor vir pregar aqui? E aí tem algumas pessoas que têm algumas colocações no tocante que pregadores devem estipular. Quem não estipula não se valoriza. Eu digo a eles diferente: todos que me ligam, seja para onde quer que seja, estado como o interior da Bahia, a minha fala com ele é muito simples. Eu peço a minha condução, e o que Deus propôs no coração deles está feito. Eu me lembrei que quando me ligaram para pregar no congresso de jovens lá em Brasília, numa sede da Madureira, eu ia pregar sábado à noite, domingo de manhã. Aí a irmã disse assim: pastor Léo, só tenho aqui 600 para dar ao senhor. Eu disse: espera só um pouco. Aí eu fui pesquisar uma passagem, encontrei uma de 325. Aí eu disse assim: está fechado, eu vou. Como eu tenho amigos lá em Brasília, tem um casal de amigos lá, que aí eles sempre fazem as minhas agendas, e quando eu aceitei o convite para pregar sexta noite, ou sábado ou domingo de manhã, eu cheguei na segunda. Aí esse casal de amigos disse assim: Léo, eu já fechei umas agendas para você, até você chegar no congresso do dia de sábado. Aí na segunda preguei Samambaia, na terça preguei outra região, na quarta descansei, na quinta preguei à tarde e à noite. Chegou na sexta, preguei em Goiás, porque lá de Brasília para Goiás é perto. E aí lá já recebi uma boa oferta, sem estipular nada. Quando chegou no sábado, preguei no congresso à noite. Domingo de manhã encerrei no congresso que me convidou. Aí a irmã que me convidou disse assim: eu falei que ia dar ao Senhor 600. Eu disse: foi. Aí ela disse: tome aqui, pastor. Recebi uma oferta de 1.100. Aí de repente veio um irmão e disse assim: tu tem conta? Eu disse: tenho. Ele pegou um cheque, jogou em meu bolso. Quando eu olhei, mais 500. Eu viajei para fazer a obra, pregar sábado e domingo de manhã, para receber uma oferta de 600, acabei vindo de lá de Brasília com 4.000 reais no bolso. Então, porque Jesus veio servir, e o nosso papel aqui é servir. Ele disse assim, ó: achei a Davi, meu servo. Servo é quem serve. Eu disse ao meu pastor setorial lá no Imbuí, porque lá tem muitos sobreiros, eu disse assim: olha pastor,
eu estou tranquilo, eu quero ficar lá no fundo da igreja, porque lá a igreja é uma sede, é grande. Eu disse assim, eu estou me sentindo bem sentado na cadeira lá. Não, mas você tem que se envolver mais aqui. Eu disse assim, eu quero apenas servir. Se eu pudesse, eu queria ser somente diácono, porque a função de um diácono é aquele que serve. Então, Jesus disse, ou melhor, Deus falou, achei. Ele está feliz porque encontrou o que ele almejou. E a tarefa primordial da igreja, que está no coração de Deus, é esta: missão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Achei a Davi, meu servo. Então, alguém disse assim para mim certa feita: pastor Léo, quem não prega o evangelho está rejeitando dar o remédio do paciente. E alguém disse isso para mim que ficou gravado na minha mente. Enquanto a gente não prega Jesus, os testemunhas estão pregando, os mormons estão pregando, as seitas religiosas estão ganhando territórios. E nós precisamos despertar. E o texto fala: meu servo. Deus almeja que nós venhamos servir a Ele. O meu desejo esta noite é que o Espírito Santo derrame uma unção de servo em cada um de nós. Só quem crê que Deus fala em profecia. Eu profetizo que a partir desta noite você vai atender o chamado, a vocação de Deus. Eu profetizo que você não vai rejeitar um drogado, um alcoólatra, um beco, não vai rejeitar nada, porque esta voz vai ecoar dentro do teu coração: quem enviarei? Quem eu vou enviar? Aí você, como servo, vai responder: eis-me aqui, eu estou aqui para servi-lo. Só quem acredita que Deus fará isto em teu coração, diga glória a Deus. Aleluia. Servo, achei a Davi, meu servo. E o término do verso diz assim, com o santo óleo unge. Irmãos, Deus achou, aí se você for procurar aonde Deus achou Davi, e por que Deus achou Davi, Deus vai achar Davi no campo, cuidando de ovelhas. Por quê? Primeiro que Deus rejeita Saul. E a Bíblia fala pelo menos 3 erros que Saul cometeu, que resultou em Deus achar Davi. Saul foi levantado como rei, mas é óbvio que não foi da vontade de Deus que ele fosse rei. Era o povo quem queria. Então Deus vai permitir que Saul seja rei, porque o povo almejou isso. Porque o reinado outrora era chamado teocrático. A palavra teo no grego é Deus, cracia, poder. Então a palavra teocrático era Deus quem guiava, direcionava, tinha um poder sobre o povo. Aí alguns dizem assim, nós estamos sofrendo alguns fracassos, é porque não temos um homem visível como as outras nações têm. Aí eles reivindicam, e ele fala: Samuel, queremos um rei, queremos um homem para reinar. Aí Deus vai colocar Saul, porque o povo escolheu Saul. Deixa de ser teocrático para ser monárquico. O povo escolhe alguém que é de baixo por alguém que é de cima. O povo escolhe alguém visível por alguém que é invisível, porém real. Então Deus vai
permitir que Saul seja rei. Os 3 erros que Saul cometeu, capítulo 13, está o primeiro erro, é quando ele oferece sacrifícios indevidamente a Deus. Capítulo 14 é o segundo erro, é quando ele faz votos precipitados a Deus. O terceiro erro é quando Deus manda ele executar todo o povo de Ameleque, lá no capítulo 15, ele poupa a vida do rei, todos os bens, ouro, prata, gados. Aí Deus se irrita e diz assim: ô Samuel, rejeito ele, não quero mais, eu já tenho provido um rei. Eu gosto da expressão quando Deus fala, eu já tenho provido, porque o nosso Deus não trabalha com previsão, o nosso Deus trabalha com provisão. Aleluia. Previsão é coisa do homem, irmão. Eu acho que aqui na igreja alguns vão querer evangelizar. Previsão é coisa de homem, provisão é coisa de Deus. Deus está falando, eu não olho como tu olhas. Eu acho que aqui eu vou separar alguns. Deus fala assim, eu já separei, eu já providenciei. Aleluia. Os meteorologistas são aqueles que dão tempo climático, a temperatura, eles sabem, eles estudam sobre isso e falam, a temperatura hoje é tal, hoje vai chover, hoje vai ser tanto, hoje vai chover não sei quantos milímetros. Então ele tudo sabe, é os meteorologistas, então ele tem a previsão do tempo. Deus não trabalha com esta previsão, Deus trabalha com provisão. Eu creio que nesta noite, levante tua mão se tu crê em profecia, Deus já proveu na tua vida o que tu precisa receber. Eu estou profetizando que Deus já proveu o teu milagre, a tua bênção, a obra será executada. Satanás já perdeu, a gente já ganhou. Aleluia, Deus já proveu que esta casa será tomada pela glória dele, almas se renderão, pessoas ao entrarem aqui vão ser libertas, restauradas, porque a palavra já está liberada. Deus proveu, só quem tem glória, diga glória a Deus. Aí Deus fala, ó, não quero mais, já tenho provido o rei. Aí cadê Davi? Está no campo, cuidando de ovelhas. Segundo a história, cuidar de ovelhas era o trabalho mais desprezível na época. Ninguém queria ser pastor. 5 da manhã tu ia pastorear, não tinha hora para voltar. A história diz que o pai de Davi, Jessé, só olhava na face de Davi 2 vezes na semana. Ele então cuidava de ovelhas. Nas horas vagas, quando Davi não cuidava de ovelhas, ele fazia pelo menos 3 coisas. Primeiro, quando as ovelhas estão no pasto, nas horas vagas, Davi está tocando a sua harpa. No anonimato, no campo, Davi está tocando a harpa. No campo. Eu ouvi um pastor falar algo interessante sobre o filho da sunamita, que ele já crescendo em estatura, trabalhando com o pai no campo, mas era menino. E quando ele está no campo, ele começa a falar assim, tá na Bíblia, 2 Reis 4:8 a seguir, ele fala assim, ai a minha cabeça, ai a minha, está assim escrito. E eu achei interessante porque ele estava no campo trabalhando com o pai, mas era menino, e ele estava dizendo, ai minha cabeça. Ele teve uma dor de cabeça que levou-lhe a óbito. O campo é bom, aí irmão, mas dá dor de cabeça. O campo é bom, mas dá muita dor de cabeça. Então Davi está onde? No campo. Na hora vaga, ele está adorando a Deus, ele está tocando a sua harpa. Nas horas vagas, a outra coisa que ele fazia, ele atirava pedras nas árvores. Era como se dissesse, um dia eu vou sair daqui e vou atingir coisa grande. No campo, você aprende, sabe, algumas estratégias
para quando você sair de lá, você atingir o topo, algo grande. A outra coisa que Davi fazia quando não cuidava das ovelhas, nas horas vagas, sabe o que ele fazia? Escrevia salmos, compondo os salmos. Por que é que Deus achou Davi? Somente porque Deus olhou para uma parte que há no corpo do ser humano. E que parte é esta? Coração. Ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. O nosso coração, irmão, ó, Deus sabe quem tem desejo. Se você não tem desejo, Deus não vai lhe forçar nada. Mas Davi tinha desejo. O coração, segundo o estudo, diz que pesa 250 gramas. Segundo dizem que é como se fosse do tamanho de uma mão fechada, o punho de uma mão. E eles dizem que o nosso coração bate 110.800 vezes por dia. Deus olhou para Davi e ele percebeu que no coração de Davi tinha desejo para servi-lo. Aleluia. Deus está olhando para o teu coração. E Deus está percebendo quem tem e quem não tem desejo. E quem tem desejo, Deus está dizendo: prepara-te, porque somente os que têm desejo, eu vou liberar o óleo sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Quantos desejam receber o óleo de Deus? Levante a mão, diga glória a Jesus. Aleluia. O que confirma ministério, irmão, não é a estatura, não é ser robusto, não é falar bem, não é a parte estética. O que confirma ministério de Deus na vida de uma pessoa é quando o óleo cai na sua cabeça. Quando o óleo cai, é Deus dizendo: estou confirmando, vai ser um pregador, vai ser um ganhador de almas, vai ser um missionário. E esta noite, ó, Deus já liberou o óleo sobre a tua cabeça. Quantos querem receber o óleo de Deus aqui? Levante a mão. Eu profetizo que este óleo, quando cair na tua cabeça, a primeira coisa que Deus vai gerar em você é uma visão mundial. Você vai ter desejo de ganhar almas. Só quem almeja isso para a tua vida. Diga glória para Jesus. Aleluia. E eu vou encerrar agora, irmão. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Atos 10:38 diz a Bíblia: e Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e virtude, e por onde ele andava, curava os enfermos e libertava os oprimidos pelo diabo. A unção que estava em Jesus proporcionava-lhes a fazer milagres, fazia com que demônios saíssem de vidas que estavam oprimidas. E vou lhe dizer mais, o livro de Isaías 61 é um texto também muito interessante. A Bíblia diz, olha a fala do profeta Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre a minha vida. E ele diz assim, ó: porque o Senhor me ungiu. Me ungiu para quê? Ô irmão, Jesus não dá unção a ninguém sem propósito. Quando ele libera unção, esta unção tem propósito. Você sabe qual é a finalidade de um batismo com o Espírito Santo? Não é nada mais, nada além do que ganhar almas. Porque a palavra batismo significa imersão, mergulho
É como se você desse um mergulho no oceano do Espírito. Aleluia. É Deus dizendo: eu estou lhe batizando, ou seja, eu estou lhe revestindo de poder. É para você ganhar almas, é para você evangelizar. E Isaías disse assim: o Senhor me ungiu. E ele me ungiu para quê? Aí Isaías começa a relatar o porquê Deus ungiu ele, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e no dia da vingança do Senhor nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías está falando: Deus me ungiu com um propósito. O óleo que caiu sobre a minha cabeça era para que eu pregasse, era para que eu libertasse os que estão oprimidos. Olha o que Deus está falando conosco esta noite: eu vou liberar sobre a tua vida, eu vou liberar sobre a tua cabeça unção, o óleo. E vou lhe dizer mais, quando o Espírito de Deus derrama óleo sobre nós, a primeira coisa que gera em nós é visão mundial, desejo para ganhar almas. Se você ver na Bíblia, sempre que aconteceu um derramar de unção, um derramar de óleo, o Espírito Santo sempre, quando veio sobre uma pessoa, gerou nele ou nela visão, desejo de ganhar almas. Lembra de Lucas 10? A Bíblia fala sobre a missão dos 70, quando eles estavam preparados para ir evangelizar. O Senhor disse assim: calma, eu preciso liberar primeiro sobre vós algo interessante. Ele fala assim: eu vos dou poder e eu vos dou a autoridade para que vocês pisem em serpentes e escorpião. Era Jesus falando assim: antes de vocês ir, recebam poder, recebam autoridade. Oh, glória a Deus. Quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, ali aconteceu a primeira pregação de Pedro. A primeira pregação, por quê? Porque ele foi cheio, recebeu óleo, e quando ele recebeu, pregou o evangelho. E na primeira pregação dele, quase 3.000 almas se renderam. Na segunda ministração foram quase 5.000. Em duas pregações, quando recebeu o óleo, quase 8.000 pessoas se rendeu para Jesus. Aleluia. Por quê? Porque quando a gente recebe o óleo, a unção, a presença do Espírito, a gente tem desejo de ganhar almas. Houve um belo culto de missões, e de repente o pastor disse: vamos arrecadar uma grande oferta para os missionários. Aí de repente os obreiros com a salva na mão passando na igreja. A menina de 5 anos, irmãos, ela disse assim para o obreiro: abaixa a salva. Ele não sabia o porquê. Quando ele abaixou a salva, ela jogou a perna dentro da salva. O obreiro disse assim: o que é isso, menina? Ela disse assim: eu não tenho dinheiro para dar para a missão, mas eu quero ofertar a minha vida. Oh, glória a Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo derrama unção sobre a nossa vida, a gente é confrontado para ganhar almas. E o diabo treme na base é quando vê uma igreja genuinamente revestida pelo óleo, a unção do Espírito. Por quê? Porque Satanás sabe que por onde você passar pisando a planta dos teus pés, é como se você destronasse, desfazesse todos os projetos que Satanás arquitetou. Oh, glória a Deus. Esta noite eu já vou ser mais direto. O inimigo já está tremendo na base. Por quê?
quê? Porque esta noite Deus vai derramar o óleo sobre a tua cabeça, e você vai servir a Ele, vai executar uma grande obra na terra. Só quem recebe a palavra. Cadê os que tem glória a Deus? Ai, abre a boca para adorá-lo. Cadê os que tem glória a Deus? Cadê os que tem aleluia? Sinta o Espírito de Deus te confrontando esta noite, e Ele dizendo: receba óleo, receba óleo, receba óleo. Quem pode adorá-lo, levante a mão e dá glórias a Deus. Aleluia. Primeira coisa, achei. Alguém se manifesta, Deus se alegra. Encontrei o que eu queria. Segundo, servo. Estamos aqui para servir. Depois de Deus achar aqueles que são servos, Ele vai ungí-lo. O óleo vem, e esse óleo aí anda de mão dadas com missão. Tem um pastor, Moisés, eu encerro agora, irmão, 3 minutos e eu oro. Ele recebeu um convite para pregar 3 dias no interior de São Paulo. Ele é de um outro estado. E de repente ele pregou sexta, sábado. No domingo entrou um jovem meio que embriagado dentro da igreja. E o rapaz foi até o pastor e disse assim: tu é pastor? Ele disse: por bondade. Ele disse assim: olha, pastor, lá em casa tem 32 pessoas. Eu acabei de fazer uma ligação lá para o terreiro de um pai de chiqueiro do Maranhão. Ele disse para mim: maior é o que está dentro de minha casa do que o que está no terreiro dele. Olha, pastor, se o teu Jesus puder resolver esse negócio, eu e toda a minha família vai confessar o teu Jesus como Senhor. Aí o pastor disse assim: Jesus, 30 e tantas pessoas, é uma congregação, tá fechado, irei na tua casa. Aí de repente, quando ele começa a andar, ele começa a perguntar a Jesus assim: Senhor, o que é que está acontecendo lá? Aí Jesus falou com ele assim: ó, meu filho, não temas, estou contigo. Quando chegou numa terceira quadra, um prédio, 3 andares, e o pastor orando: o que é que está aí, Jesus? O que é que está acontecendo aí? Já falei para não temer, estou contigo. O jovem bateu na porta, a mãe abriu, chamou ele no canto e disse assim: quem é esse aí? Ele disse assim: é o pastor. Aí ele disse assim, a mãe falou para ele: ó, não sei quem vai matar o pastor. Aí ele disse: manhã, vamos ver no que vai dar. Ele disse que o Deus dele é forte, é poderoso. De repente o garoto pegou uma penca de chaves, 5 chaves, irmão. O pastor, quando vê aquela cena, ele fala: Jesus, o que é que está acontecendo, Jesus? Jesus disse assim: ó, não temas, estou contigo. Quando começou a subir os degraus, ele conta que viu literalmente demônios correndo de uma parte a outra. Ele ficou assustado. Jeová, o que é que tem aqui? Já falei para não temer. Chegou no terceiro andar, um corredor, uma porta de aço, 5 cadeados. O pastor, quando viu aquilo, ele perguntou mais uma vez: Jesus, o que é que tem aí? Jesus se calou para ele, irmão. O jovem abriu os 5 cadeados. Quando abriu a porta, o pastor entra. O rapaz fechou a porta, trancou o pastor dentro do quarto. O pastor disse: acenda a luz. Quando acendeu a luz, uma jovem aprisionada há 4 anos dentro daquele quarto, literalmente despida, ela se manifestou. Satanás a tomou em profecia e disse assim para ele: ó, quem foi que te trouxe a este lugar? Ô irmão, quando Jesus lhe der unção, a primeira coisa que o diabo vai fazer é essa pergunta: quem te trouxe aqui? Deus vai enviar você a lugares aonde tem ninhos de demônios, e Deus vai usar você para destruir
tudo isso, e o nome de Deus vai ser glorificado. Aí de repente a menina, tomada em profecia, disse assim: ó, eu sou Satã, sou o pai das trevas, aqui é o meu lugar. O pastor tremeu na base, nunca deparou-se com uma cena daquela, e ele caiu de joelhos em oração, fechou os olhos e começou a clamar Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E lá vai ele orando, irmão. Chegou no verso 6 para 7, ele disse assim, ó: e 1000 cairá ao meu lado, 10.000, quando ele falou este verso, que 10.000 cairá ao meu lado, de repente, irmão, o Espírito de Deus invadiu aquele quarto. Oh, chega, me arrepiei agora. Uma unção tomou conta da vida do pastor Moisés. Ele estava de joelhos orando, se levantou numa ousadia. Oh glória, porque quando Deus libera a unção, o crente fica ousado, irmão. Crente não tem medo de nenhuma ameaça que o inimigo lhe faz. Crente que recebe unção não tem medo de palavras negativas, de feitiço, não tem medo de nenhuma obra nenhuma. Ele tem certeza que o Deus a quem ele serve, o Deus a quem lhe vocacionou, é o Todo-Poderoso. Aí o pastor se levantou numa ousadia. O Espírito Santo tomou-lhe em profecia naquela hora. Olha como Jesus usou a boca do pastor Moisés, ó: eu sou Jesus Cristo de Nazaré. Aonde eu entro, a minha glória também entra comigo. Eu sou o Pai das luzes. Oh, irmão, ele falou: cala a boca, Satanás, e no nome de Jesus saia dela agora. Irmão, questão de milímetros de segundo, se é que existe. Esta menina despertou, cobriu a nudez, e ela perguntou: aonde é que eu estou? Aí o pastor disse: você está em Betel, na casa de Deus. Naquela noite de domingo, 30 e tantas pessoas levantaram as mãos e confessou Jesus como Salvador. Glória! Só quem quer receber essa autoridade, esta unção. Olha o que Deus está falando para você, ó: eu te achei, tu é meu servo, e olha o que eu tenho para decanto, remando, repacomida, me revácia. Olha o que eu tenho para derramar na tua cabeça nessa noite. É óleo, é unção, é óleo, é unção. Quem quer receber, abre a boca, fica de pé adorando a Jeová. Aleluia, aleluia. Achei a Davi meu servo, e com o santo óleo unge. Deus vai te ungir. O que vou dizer, talvez você já ouviu muita gente falar, ó: o diabo não tem medo de quem prega bem, de quem canta bem. O diabo não tem medo não, irmão. O diabo não tem medo de quem é pastor, de quem é evangelista. O diabo não tem medo de nada disso, irmão. O diabo não tem medo do seu poder aquisitivo, da sua estatura. O diabo não tem medo não. O diabo tem medo é quando olha para um crente e percebe que na cabeça desse crente tem óleo. Aleluia. Eu profetizo: quando você entrar na tua casa, Satanás vai arrumar trouxa para sair de lá. A unção do Espírito de Deus na tua vida é maior. Quem recebe, dá glória a Deus. Ai, terra do Jefa, me cante o remachandará. Cadê os que falam em mistério com Deus aqui? Cadê? Cadê os crentes renovados do Espírito Santo? Comece a receber aí de Deus. Ai, recebe, está descendo variedade de línguas estranhas na tua cabeça agora. Adore a Deus em línguas, adore a Deus. Olha, Deus está te renovando, Deus está te renovando, Deus está te renovando. Está vindo sobre a tua vida uma unção maior, uma autoridade maior. Pega, 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 pega.
Não se faz missão sem óleo. Missão precisa ser feito com óleo. Aleluia. Glória a Deus. Cadê os irmãos que o pastor mencionou para nós orarmos? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus está feliz, porque Ele está dizendo: eu encontrei. Os olhos de Deus te encontrou primeiro, irmãos. O diabo não te acha, porque Deus já te achou primeiro. Tu é menina dos olhos dele. Aleluia. Mãos estendidas para cá, irmãos. Oremos. Senhor Deus, a palavra do Senhor foi pregada. Jesus, nos dá evidência, porque a tua palavra vai aonde não conseguimos ir. Tua palavra faz o que o homem não faz. Olha aí os teus filhos, tuas filhas, que está aqui na frente. Olha, Deus, que as mãos do Senhor repouse sobre a cabeça de cada um agora. Oh, eu sinto uma atmosfera tão boa esta noite. Oh, meu Deus, está descendo unção sobre este lugar. O Espírito de Deus está impactando os quatro cantos dessa igreja. E aonde o Espírito Santo chega, Ele tem liberdade. Ó Jesus, Tu tem liberdade para batizar, para renovar, para transbordar, para encher. Então sinta-se à vontade agora, Espírito de Deus, e começa a fazer algo novo, algo especial, algo extraordinário na vida dos teus filhos agora. Comece a receber o que Deus está liberando para a tua vida agora. Deus está começando a dar capacidade para os senhores agora. Deus está começando a lhe dar estrutura, porque Satanás vai vir com tudo, e Deus está dizendo: eu estou lhe estruturando, eu estou cingindo os teus lombos esta noite, eu estou te capacitando para uma grande obra. Olha, Deus está falando: eu vou te usar como nunca te usei. Então recebe aí, porque Deus está ministrando no meu coração. Eu estou liberando dons espirituais agora. Pega, vai adorando a Jeová, comece a receber. Olha o que Deus está falando. Eu estou liberando agora, estou confirmando a obra, eu estou confirmando a vocação agora. Seja cheio, transborda, abra a boca para adorar. Eu vou lhe dar alguns minutos ou segundos para que você dê liberdade ao Espírito de Deus para começar a trabalhar de maneira específica na tua vida agora. Os que estão na frente recebam, os que estão lá atrás recebam, os que estão à direita recebam, os que estão à esquerda recebam. A glória de Deus invadiu a casa. Pega! Aleluia. Sejam renovados, sejam cheios. Aleluia. Que não falte o óleo sobre a tua cabeça, que não falte unção, que não falte a graça de Jesus na tua vida. Que Jesus continue usando a cada um de vocês, e que o nome do Senhor venha continuar sendo glorificado, e que a obra dele possa expandir. E eu profetizo que Deus não vai só salvar os que residem aqui em Águas Claras, Deus vai salvar também um por um da tua família, e o nome de Deus vai ser glorificado. Só quem pode adorar, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Aplauda Jesus, fale mistério, adora o Pai. Aleluia. Pastor Luiz.